Oi, gente, eu sou Cris Buarque, aqui do Brasil. Olá, eu sou Ana Veloso, aqui de Portugal. Esse é mais um desse programa, e o tema de hoje é imperdível, porque seu tempo é sempre o mesmo todos os dias. Mas a sua energia nem sempre é a mesma, e isso muda tudo. Eu e minha parceira de trabalho, Ana Veloso, estamos aqui para juntas falarmos da retenção e escoamento dessa energia vital que todos nós temos, mas que muitas pessoas ela está definhando, sendo desperdiçada. Aliás, na grande maioria, não é? Fala aí, Ana. É verdade, nós vivemos num ritmo frenético, isto vem-se acentuando dia para dia, de ano para ano. Eu acho que o grande marco dessa aceleração foi efetivamente a pandemia, em que tivemos tempo para tudo e agora queremos preencher o dia da mesma forma que preenchemos nessa altura, só que agora com muito mais a fazer. Preciso percebermos que a energia vem de determinadas fontes, nomeadamente da alimentação, da nutrição, e a Sílvia poderá falar melhor que nós, com certeza. Vem da respiração, mas ela consome-se nas atividades vitais, ela consome-se no ritmo de vida, ela consome-se na gestão emocional, na gestão mental. Então há aqui muita dispersão de consumo dessa energia. Outra coisa é o facto da energia não fluir de uma forma suave. Uma coisa é consumi-la, outra coisa é geri-la. E isso, as emoções, se calhar, serão a maior causa dessa estagnação. Muito bem, isso é fundamental. Eu estava pensando aqui, já ouvindo a sua fala, no seguinte, no fato de que as pessoas procuram, né, nós procuramos sentir essa vitalidade, mas é importante a gente salientar que a energia, ela não é exatamente um ponto, isso aqui é uma provocação mesmo, um ponto de inflexão, ela não é algo que a gente vá até um local para poder colocá-la, né? Então ela não, você se recupera ao parar de desperdiçar essa energia, né? E isso é muito interessante quando você pensa em amplificar, em se organizar, porque a diferença é deixar de desperdiçá-la. A gente vai falar sobre energia vital, vamos elencar alguns pontos aqui super importantes, mas, assim, é fundamental a gente entender esse escoamento, né? Por que a gente está realmente deixando isso vazar? E isso repercute Isso também muito precisas, no trabalho. desculpa, para isso precisas de ter também consciência de que energia é essa, quais são as fontes de proveniência e de administrar, ou seja, como é que tu a consomes, como é que ela se esgota, sendo que algumas dessas formas de esgotamento não são conscientes. Hoje é um programa de Sílvias, esta Sílvia é do Brasil e é minha amiga. É verdade, daqui a pouquinho, aos poucos o pessoal vai conseguindo acessar, né? A gente teve esse tempinho aí de instabilidade, mas tem algumas falas, Ana, que eu percebo assim, olha, tenha mais vontade, tenha mais força de vontade, né? Vamos lá, move, né? Mova-se, faça alguma coisa. E o que é preciso fazer-se para se ter força de vontade? Pois O é, aí tem problema uma... não é a questão da força de vontade, é o que é que tu precisas de ter na tua vida para que haja força de vontade. Se tu estiveres na vida sem objetivos, tu não tens por que lutar, tu não tens razão nenhuma para te levantares de manhã e começares o teu trabalho. Então, Exatamente, é aí ter que o propósito, objetivos é primordial para ter energia, para ter motivação para viver, para ser feliz até. exato, exato. Assim, essa vontade, ela não é só mental ou só espiritual, porque ela também é bioquímica, a gente tem Sim, sim. uma colega da nutrição aqui também, né? Então a gente tem a produção de ATP no meio celular, e nesse meio de produção a gente vai ter disponível aí tanto a glicose, como vai ter o oxigênio, né? Então é um estado em que existe um favorecimento bioquímico para essa energia, de fato, esse é um olhar, a gente pode colocar essa lente angular para o ponto bioquímico, mas não é só, e isso não diz sobre capacidade real de agir, né? Então, o ritmo social também coloca a gente no modo de estar que pode estar desalinhado com o nosso próprio funcionamento, não é? Sim, Cris, mas nós temos ferramentas. Como estás a dizer, é que nós internamente temos ferramentas para. A questão é o que é que eu faço com isso? Não é? Se eu não tenho consciência de que o meu estado vai piorar a minha prestação, vai piorar a minha saúde, se eu não estou alerta para esse tipo de questões, eu também não me movo para pôr isto em prática. Portanto,
Se para mim não ter objetivos está tudo certo, eu pergunto que motivação é que eu tenho para viver e para mexer e para ter motivação e para criar coisas, etc. Percebes? Isto retrata um mundo, se calhar, de pessoas sombrias e infelizes. E a gente não sabe porquê. Mas entender também, não é, gente, que a energia ela é cíclica, ela não é o tempo todo naquele mesmo patamar, naquele mesmo formato, ela é variável entre as pessoas. Isso é interessante quando as pessoas vão até, por exemplo, uma clínica, um consultório e falam, olha, eu me sinto sem energia, né? Então, lembrar desse ponto que ela é cíclica, a gente precisa entender de que forma a gente absorve isso, né? Nós temos um ponto de armazenamento dessa energia, né? Nós temos, mas ele não é infinito, e ele realmente está o tempo todo numa fase cíclica, de acordo com a nossa utilização, em termos de construção de algo, ou desperdício mesmo, né? Sim, tu tens ciclos diários e depois tens ciclos de longo prazo, não é? Há sempre um período de inflexão para que haja um período de expansão também, não é? Não entrando muito na matéria da Sílvia nutricionista, mas na perspectiva da medicina chinesa, só para contemplarmos um pouquinho a nossa forma de ver as coisas no que diz respeito a essa energia. E falando também em alimentação, os chineses tinham o cuidado de perceber que após o descanso, a nossa energia é mais potente e, portanto, o indivíduo de manhã tem uma capacidade energética mais forte para fazer uma melhor digestão e, portanto, para assumir, se calhar, ali a digestão de alguns alimentos um bocadinho mais exigentes, não é? E à hora do almoço, exatamente da mesma forma, mas o mesmo já não se passa a partir do meio da tarde, a energia vai-se consumindo pelo trabalho, pelo pensamento, pelas atividades vitais, pela própria digestão, etc. Então, ao final do dia, tu não tens energia da mesma forma como a tinhas de manhã, não está com a mesma vitalidade. E isto é cíclico e alterna com o período de descanso. Portanto, a vida é esta, é preciso encontrar um equilíbrio, respeitar o momento. E há bocadinho falavas, e muito bem, que é preciso termos consciência de quando não estamos tão top em termos de nível energético, não é? Porque faz parte. A Ana falava sobre essa adaptação, e ela é super importante porque enquanto a gente tem uma alta energia, a gente pode disponibilizar isso para trabalhos mais profundos, quando a gente se sente com a baixa energia para tarefas mais simples, e claro que nós vamos ter que fazer uma adaptação para transitar entre esses estados. Muita gente fala assim, olha, eu estou sentindo uma queda de energia muito grande, e quando a pessoa reporta isso, ela está se referindo a uma dificuldade de transitar, né, entre diferentes tipos de atividades. E aí a gente precisa ter uma forma de compreender isso mesmo, né? Que o corpo, a gente está numa tarefa, e a gente precisa de uma complexidade maior ou menor, então a gente tem ali um hiato dessa energia. Importante que na naturopatia nós temos, então, os pilares como medicina chinesa e medicina indiana, e a medicina de Hipócrates, e na medicina indiana nós não podemos deixar de falar do prana. Então, é importante compreender o que é exatamente essa energia prânica, né, e como é que ela é absorvida. Então, quando a gente fala de prana, por mais que possa parecer uma coisa mais complexa, na verdade é a fluidez, é a direção, é o flow de tudo isso, né? A gente absorve realmente uma energia que vem do sol, essa energia, ela vai fazer no meio vegetal, né, aquele esquema da fotossíntese, e a gente vai absorver isso através da nutrição, e isso vai resvalar, isso vai aparecer em nossas atividades, né? Então, duas pessoas podem ter o mesmo nível físico de energia e ainda assim uma está dispersa e a outra está centrada. Então, isso vai ser variável tanto na medicina chinesa como na medicina indiana, de acordo até com biotipos que cada um tem, e é diferente, né? Então, vai ter uma absorção e manifestação dessa energia em ciclos, em horários, em formas diferentes. Então, a gente teve vocês, a Silvia e a Silvia, né? Silvia Airosa e Silvia Martins. Vocês me acompanham, sim? Tá tudo bem?
Ok, porque a Ana logo mais consegue entrar de novo, que realmente teve essa estabilidade. Mas eu dou sequência por aqui. Então, o que acontece? As pessoas vão até as clínicas, né, e falam assim, olha, eu quero um alinhamento da minha energia, eu quero uma reposição da minha energia, né? Eu estou me sentindo assim, eu estou tomando suplementos, eu estou fazendo atividade física, mas me sinto fraca. E posso comentar aqui com você, né, com quem está atendendo, que não há nenhum problema clínico documentado, não há nenhum diagnóstico específico para isso. Então, a gente pode pensar no escoamento dessa energia de uma forma que pouca gente observa isso, né, que é uma atenção fragmentada. Sim, a gente vive isso, e é interessante nós pensarmos isso do ponto de vista, enquanto somos clientes, pacientes, e do ponto de vista profissional também, porque, na verdade, a necessidade energética é para todo ser humano. Então, a gente tem tanto emoções não processadas, como um desejo constante, né, uma mente sempre projetada no futuro, uma identificação excessiva com pensamentos e aquelas formas ruminantes, né? Então, cada um desses pontos, eu diria que ele abre micro rachaduras no prana. Então, você começa a escoar e você não sente que isso está acontecendo, né? Importante que a gente pensasse em que para a mente, a atenção é o canal, né? Então, assim, atenção, a gente tem concentração dessa energia. Puxa, mas eu estou consumindo alimentos extremamente energéticos, eu vou chegar nesse ponto. E uma atenção instável, ela é uma energia turbulenta. E essa energia turbulenta, na organicidade mesmo, organicamente falando, a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. Então, essa questão específica do prana e dessa mobilidade energética é hoje algo que pode se aproximar daquilo que a gente conhece como um flow, né? Como uma coisa assim, de eu conseguir deixar fluir. E isso se traduzir tanto no meu trabalho, como na minha vida pessoal. Então, o ponto mais negligenciado desse escoamento de energia é justamente essa rachadura no fluxo de prana, que ele acontece muito pela dispersão e por excesso de estímulos. Então, isso é uma espécie de uma dissipação silenciosa dessa energia. Né? Então, esse é um ponto interessante, porque as pessoas colocam muito, inclusive em tratamentos da internet, vamos alinhar seus chakras, vamos repor sua energia. Eu falei em chakras agora, porque essa absorção de prana, ela acontece através dessas rodas, né, através desses vórtices de energia, e, claro, parte dele, através do alimento, cuja função, tá aqui uma nutricionista, é nutrir, né, não exatamente outras funções que a gente pensa quando come, né, comer até ser feliz, até matar a fome, mas é nutrir. Quando a gente fala nutrir, esse conceito é mais ampliado, então tem a ver com essa absorção de prana também. Bom, tem uma questão também que é muito importante a gente abordar aqui, que é fazer algo querendo sempre estar em outra tarefa, em outro lugar, ter um pensamento, mas a ação não refletir isso. Então, a Ana ainda há pouco falava aqui que a gente fica muito em constante conflito interno, nessa fricção constante em que você se coloca, e isso tem uma dispersão muito grande de energia, não é? Então, nós temos, por exemplo, em textos védicos, com relação ao Dharma, né? Então, nos textos védicos que vêm da tradição do yoga, que são escrituras antigas, sagradas e orientativas, nós temos essa questão do Dharma, quer dizer, você estar alinhado com o seu Dharma, estar vivendo em consonância com aquilo que você acredita de fato, né? E isso também é um condensador de energia e não um dispersador de energia. Então, um outro ponto também super importante é que o refinamento dessa energia bruta para uma energia mais consciente, né? O caminho não é ter exatamente mais energia. O que eu faço normalmente? Eu vou em busca de uma cafeína, eu vou em busca de suplementos que me deem mais energia, né? Porque
estava conversando ainda há pouco com a Ana, essa questão de multitarefas, onde o seu dia é interminável, onde você vem de um trabalho presencial e você chega em casa para um momento de descanso, mas ainda não descansa. Então, você corre em busca de substâncias que suplementem essa energia, mas é importante pensar que são adaptógenos e vão trabalhar com algo já circulante no seu organismo, com a condição que você tem. A exceção feita é a cafeína, porque ela age de uma outra forma excitatória, num outro nível de modulação. Mas a gente recorre muitas vezes a isso, acreditando mesmo que a gente vai ter um incremento, um suporte de uma energia que vai entrar através desses componentes, quando, na verdade, essa energia já está circulante em nós. Eu só vou pedir aqui para vocês um segundo, para ver o que houve com a Ana. Então, ela está com a qualidade da ligação ruim. Ana, só para te dar um retorno aqui, a sua conexão caiu, a gente não consegue te acompanhar, tá? As duas Silvias conseguem, sim? Porque vocês estão multadas aí eu fico na dúvida se vocês estão... Tá ok. Oi, eu só vejo você. A Ana, não. Então, de fato mesmo, houve uma questão da conexão dela lá em Portugal, mas ela vai tentando até conseguir acessar de novo. Então, a gente vai buscar esse caminho, né, esse booster energético. E essa referência, também o cliente, né, o paciente, ele vem no consultório, nos espaços urbanos, nas clínicas que tem um trabalho hoje transdisciplinar, vão buscar essa situação. Olha, eu preciso de mais energia para estar com as pessoas, eu preciso de mais energia para malhar, eu preciso de mais energia, as pessoas vão querendo mais essa saúde, eu preciso de mais energia para treinar, enfim. Então, o caminho exatamente que a gente pode pensar não só em ter mais energia, mas em como estabilizar a energia que já temos, né? Como diminuir essa potente agitação interna, que inclusive gera uma combustão muito maior, né? Então, assim, essa energia, a gente começa a pensar no silêncio como potência. Então, assim, mas que silêncio é esse? Porque o metabolismo não pode parar, o cérebro não pode parar, tudo em nós é movimento. Mas é uma redução de oscilações do estado mental. O yoga, né, a própria medicina indiana também aborda muito essa parte. Então, não existe uma economia de energia e um não desperdício de energia sem eu compreender como estabilizar melhor o meu corpo, ainda que eu vá atrás de substâncias estimulantes. Isso não vai funcionar, muito pelo contrário, podem levar a uma fadiga ainda maior. Então, eu falo que esse é o mercado da energia, né? As pessoas sendo sempre seduzidas para substâncias, suplementos que possam dar esse booster na energia. Mas, assim, como é que a gente pode evitar esses vazamentos? Essa é a questão, e por isso que a gente está aqui hoje, né? Então, a resposta honesta, muitas vezes, o efeito principal é a melhor distribuição, eficiência e acesso energético. Eu vou dar exemplos aqui muito simples, para a gente poder transitar do mais simples para algo mais complexo, mas, por exemplo, falar muito mal das pessoas, né? Excesso de julgamentos, até clinicamente falando, eu tenho ali diante de mim uma pessoa e começo a julgar erroneamente, né, porque isso não deveria acontecer, mas assim, esses são dispersadores de energia muito comuns, corriqueiros no dia a dia, que a gente nem se dá muita conta de que eles estão acontecendo, né? Então, isso é muito real e é muito fatigante. E a gente muitas vezes tenta compensar isso com massagens, com terapias holísticas, com banhos de imersão, e não consegue perceber um aumento da energia real, né? E a gente vai, muito pelo contrário, só mascarando, achando que ali teve um incremento de reservas. A gente não pode confundir muito, né, como profissionais da saúde, ou simpatizantes da saúde integrativa também, que bem-estar não é aporte de energia.
Nós estamos aqui falando de uma energia que ela é bioquímica, ela é metabólica, ela é solar, ela é emocional, ela é espiritual, mas é um nível mais profundo do pensar essa energia. Então, que exatamente não é o bem-estar em si, né? Vocês estão acompanhando essa linha de raciocínio? Sim, perfeitamente. Ok, então. Então, essa ideia, assim, que eu preciso ter mais energia, aí, ok. Agora, como é que eu vou sustentar mais essa energia para a minha criação, né? Biologicamente, a gente não tem esse tanque fixo de energia, onde hoje eu fiz certas ações aonde eu enchi mais esse tanque de energia, né? A gente não tem como ficar armazenando essa energia vital exatamente da forma que nós estamos pensando, até porque ela é usada como combustível emocional, espiritual. E quando eu falo aqui espiritual, eu quero até fazer um corte aqui, deixar claro que não é uma ligação nenhuma com religião, tá? No sentido dos vários corpos que nos constituem, né? Então, esse campo mais sutil e espiritual, que os nomes até são variáveis de acordo com as tradições da filosofia que é estudada naquele momento. Então, não dá para ter esse armazenamento, esse tanque fixo de energia. Então, a gente precisa sempre, a gente vai estar sempre utilizando ele para uma eficiência metabólica maior, para uma maior qualidade do sono, para a questão hormonal, porque também a luminosidade que a gente é abastecido através dessa energia prânica, ela é um regulador hormonal natural. A gente vai utilizar isso para um melhor condicionamento físico e não necessariamente algo que tenha a ver com academias, mas um condicionamento do físico no dia a dia. Claro que haverá um tipo de argumento que é, puxa, mas o jovem tem mais energia que as pessoas um pouco mais velhas. Pode ser sim, mas não é uma via de regra 100%, porque, como eu disse, esse armazenamento energético, ele não existe exatamente. Seria como dizer assim, ó, vou tornar mais factível, mais simples. Vou comer muito hoje, ou vou usar mais nutrientes hoje na minha alimentação para garantir a minha reserva energética de vitalidade para as próximas semanas. Então, a gente não tem como fazer um tanque energético. O que vai acontecer, numa probabilidade aí muito assertiva, talvez, é se isso vier em forma de calorias, você até tem um aumento de peso, mas em termos de reserva energética, né, aí essa energia que a gente está falando aqui, isso não vai acontecer exatamente. Então, o que a gente tem de escoamento do sistema? Aliás, eu vou aqui fazer uma pausa, só para abrir um pouco para vocês e ver se vocês querem pontuar alguma coisa. Vocês me acompanham aí? As duas Silvias? Sim, acompanho. Vocês querem pontuar alguma coisa? Querem fazer alguma colocação? Eu pensando como nutricionista, né? E você dando aquele exemplo, eu acho que essa energia que você diz é diferente de energia oriunda da alimentação. Eu acho que, para mim, teria um outro nome, você entendeu? Então, eu estou certa ou estou errada? Não, certo ou errada, não seria bem, mas pode falar do nome que você pensa a respeito, porque a gente tem essa energia que eu citei, que vem da parte da alimentação, porque vem dos nutrientes, principalmente, claro, que eu estou falando dos vegetais, em razão da fotossíntese, né? Então, essa energia, o foco dela aqui hoje é em termos de vitalidade, mas ela vem de algumas fontes, entre elas a alimentação. Seria essa observação, mais ou menos? Sim, seria. Mas Tá. eu acho que essa energia vital que, por exemplo, você comentou, por exemplo, da gente tomar sol, não estaria mais ligada a uma disposição?
É interessante, se a gente for transitar um pouco mais para a área da nutrição, as pessoas vão muito em busca, até numa consulta, né, elas relatam que elas estão sentindo uma fadiga, que elas querem responder melhor à questão de trabalho, exercício e tal. Isso diz respeito, muito respeito mesmo, à nossa energia vital, à nossa vitalidade. Falando um pouco, assim, da naturopatia em si, e todas as áreas que estão migrando agora para essa parte de saúde integrativa, tudo, nós somos vitalistas, nós consideramos muito a vitalidade como uma forma de longevidade saudável com autonomia física e mental. Então, a gente precisa ver formas, e numa delas está alimentar-se melhor, para que a gente busque justamente essa maior vitalidade. Nisso se enquadra esses homens e mulheres longevos, né, de 100 anos ou um pouco mais, que ainda estão em até atividades cotidianas, e muito bem, obrigado. Então, isso diz respeito ao não escoamento dessa energia vital, porque existe uma outra energia que seria uma energia mais calórica, não é isso? Exato. Exato, que vem de uma energia mais calórica. E a gente precisa compreender até um pouco mais essa lente angular panorâmica, a gente precisa aumentar um pouco ela, porque ainda buscamos o alimento, e até por interesses da indústria, que não cabem aqui agora, há uma comilança muito grande, né? Se não eu me sinto mal, se não eu me sinto tonta, se não eu me sinto fraca, se não eu me sinto sem força de vontade. Então, esse é um ponto que seria, a gente poderia até ir para questões sociais, questões econômicas, questões alimentares, hábitos bons ou ruins, mas existe Então, uma outra... posso falar? Pode. Eu acho que, assim, o objetivo, a gente come para manter o nosso organismo funcionando e manter as funções, tanto as fisiológicas, que são imprescindíveis, do cérebro, do coração, pulmão, quanto as que a gente tem autonomia, que é, vamos dizer assim, para o lado de fora, né? De uma maneira bem simplista. O que Tá. eu acho que atualmente tem se desviado é o objetivo da questão da nutrição. Então, as pessoas não estão comendo para se nutrir, para se manter, elas estão comendo para buscar alguma emoção, ou estancar alguma emoção que, né, ela não consegue controlar. E aí eu acho que é um desvio da energia oriunda da alimentação. Perfeito. É uma busca incessante pela sensação da experiência. É um novo vício, na verdade, né? Porque aí tem a ver com aquele circuito de recompensa, dopamina, então eu vou buscar justamente essa via alimentar como uma forma de experiência muito prazerosa, muito boa, né? Gourmetizada ou afetiva, ou qualquer outro nome que eu queira dar no momento. Não é essa a sua linha de pensamento? Sim, sim. E esse desvio, ele tem causado doenças, né? Agora, pensando na energia vital, como você está falando, eu acho que não é essa daí. É outra. Então, com a energia vital aproveitada, bem aproveitada, proveniente, no caso da nutrição, dos alimentos, eu vou me sentir saciada com relação a essa busca incessante dessas experiências que você citou agora há pouco, né? Então, porque eu não estou conseguindo absorver dessa alimentação, no caso aqui, entrando mais na sua área, que passou a ser mais pobre, no sentido de alimentos mais ultraprocessados, etc. Então, eu não tenho esse prana vindo de uma alimentação mais saudável, não consigo me abastecer de parte dessa energia vinda dos alimentos, porque ela vem também dos alimentos, e eu não me abasteço de energia vital, portanto, eu vou buscar nessas experiências incessantes, e não só da alimentação, eu vou buscar me nutrir
dessa busca pela experiência, do prazer. Mas é uma outra coisa que eu estou buscando e eu não sei ainda, não me dei conta. E aí eu vou seguindo nessa busca através da alimentação, perfeito? Exato, exato. Então, o que a gente também pode pensar aqui são nas travas da nossa vitalidade, né? Então, nós temos um estresse constante que vai deixar sempre ali aberto, em funcionamento, em estado de alarme, aquele sisteminha que a gente conhece, de fuga, de defesa, de ataque. Então, isso trava essa circulação energética. Essa circulação dessa energia que nos abastece, ela é interessante a gente pensar que eu uso ela para estar aqui com vocês, para falar, para concatenar as ideias, os pensamentos, para ter a vitalidade da fala, para ter a concentração, a atenção, não ter a dispersão. Nós utilizamos essa energia o tempo inteiro. Não é uma coisa que no dia a dia foi até colocado como um pouco místico, uma veia mística, mas é que foi um pouco mal explicado, né? Não que nós não sejamos seres holísticos ou tenhamos em nós esse misticismo. Isso está ótimo, está tudo bem, cada um tem o seu aspecto nisso, né? Tem a sua veia. Mas não é exatamente essa energia do místico, do oculto. Muito pelo contrário, é uma energia extremamente factível, né? É um ponto de vitalidade que, inclusive, obedece ali, responde até pessoas que estão hospitalizadas. Talvez vocês já tenham até ouvido, eu já ouvi várias vezes, né, no meio hospitalar, de médicos que falam assim, olha, tudo está sendo feito, o melhor está sendo feito, as medicações, o acompanhamento, a fisioterapia, tudo. Agora é aguardar pela resposta dele ou dela. Então, nós estamos falando isso, estamos falando exatamente dessa energia vital, né? Então, assim, até um ponto em que a própria medicina, ela faz aquele break ali, fala, bom, até aqui nós conseguimos ir. Então, é esse flow, né? E essa absorção, ela vem desses chakras, né? Cada um deles, cada roda dessa, responsável por glândulas, né? Porta de entrada ali de glândulas. Então, vou aqui até reforçar um ponto que não dá para um paciente ir numa clínica, ir num spa urbano e falar, eu vou alinhar a sua energia, eu vou restaurar a sua energia, porque isso até não nos ajuda, né? Essa energia, ela não está no estoque fixo, e agora eu vou manejá-la ali naquele momento para restaurá-la. Não é assim que funciona, né? A gente está falando de uma energia, inclusive, que ela, se a gente pensar na medicina chinesa, ela flui, ela corre através de pontos de meridianos. Se a gente pensar na medicina indiana, ela tem um aspecto físico, emocional, mental e espiritual. Se nós pensarmos, então, em termos de terapias restaurativas, holísticas, a gente está se referindo também a essas rodas, esses chakras. Então, quer dizer exatamente o quê? Essa vitalidade, essa energia vital, ela não está exatamente no campo físico, mas ela responde por todas as ações físicas. Então, Ana, que maravilha, você conseguiu, Olha, então... desculpa, mas o meu computador foi abaixo, eu só estou com o telemóvel. Não tem problema, E depois ainda ele não recuperei o computador, sabes? se restaura. Ana, depois ele se restaura da energia dele. Foi muita energia, foi. Era ele dizer que precisava descansar. Mas estamos aqui no ponto, né? A Silvia, nutricionista, deu aqui uma colaboração em termos de... fez uma colocação para entendimento, né, do que seria essa energia que a gente está abordando hoje, se é uma energia mais que provém de um aspecto nutritivo do alimento, ou se é um campo energético. Então, eu estava comentando agora, entre outras coisas, que essa energia, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, ela vai fluir justamente nesses canais, os meridianos. A medicina indiana, ela vai fluir através dos canais que são as nadis, né? E
se a gente pensar nas terapias restaurativas, holísticas, a gente vai estar falando também desses vórtices, dessas rodas que são chakras. Isso quer dizer exatamente o quê? Que essa energia vital, que é a que nos traz a vitalidade para interação, desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, emocional, ela não está exatamente no campo físico, mas ela está num campo vibracional energético, sim? Sim, ela está num campo vibracional energético, mas ela traduz uma força motriz capaz de dar movimento, capaz de dar aquecimento, capaz de dar transformação, e dar capacidade de trabalho, que é exatamente o que, em termos químicos, a nossa energia faz. Portanto, estamos a falar de uma linguagem diferente que quer dizer exatamente a mesma coisa. Ou seja, os chineses na altura não tinham capacidade nem ferramentas para entender exatamente o que é que a linguagem de hoje, não é? Nós não tínhamos conhecimentos bioquímicos, nada disso. Então eles traduziram pela palavra energia. Nós hoje esquecemos um pouquinho a palavra energia, mas nós não podemos esquecer que, em termos de moléculas e átomos, etc., essa energia existe. Percebem? Só que hoje falamos de outro tipo de funções e esquecemos um bocadinho esse potencial que existe em termos moleculares que nos faz capaz de fazer este trabalho, de dar este movimento, de nos aquecer, etc., que está por trás de todas as funções orgânicas. Exato, é como a gente pensar um pouquinho também na energia que abastece, não precisa nem muito longe, né? Se a gente pensar na energia que abastece, que chega até a nossa residência, e ela justamente, fazendo uma analogia com o que você disse, ela vai abastecer o uso de equipamentos, né? Então, essa energia, ela vem de uma fonte que ela vai abastecer o nosso corpo físico para todas as atividades, inclusive as metabólicas. Então, exatamente. Assim, o que me faz pensar, num ponto-chave, é que a física descreve a quantidade e a transformação, e as tradições descrevem a experiência e a integração. Então, essa energia que a gente sabe que ela no caso da energia que a gente não vê, mas que chega até as nossas casas, ela transforma, ela tem uma quantidade, tanto que ela é medida na nossa conta de luz, por exemplo. E Claro. quando a gente pensa na energia que nos abastece, né, e aí a gente vai pensar nas tradições que vão descrever justamente a integração. A gente precisa dessa energia vital para integrar nossos sistemas. A gente aprende na fase escolar, né, sobre os nossos sistemas circulatório, ósseo, muscular, não é isso? E esses sistemas, eles funcionam numa integralidade quase inacreditável através dessa energia vital, certo? Certo. A nossa função orgânica baseia-se nisto, não é? Nós não precisamos de estar conscientes para respirar, nós não precisamos de estar conscientes para fazer a digestão, todos os processos fisiológicos acontecem independentemente da minha consciência e da minha vontade. Eu, se tiver que ficar doente, às vezes também não depende só da minha vontade, não é? O corpo também adoece. Portanto, os chineses só traduziram para esta questão de energia porque efetivamente haver uma força motriz capaz de pôr em funcionamento e dar unidade a todos os sistemas e fazer do corpo uno, ou seja, um todo, indivisível. Então, exato. As Sílvias querem fazer uma colocação? Sílvias, vocês nos acompanham? Oi, boa tarde. Aqui a internet também está falhando. Vocês... Não quero fazer nenhuma colocação, não. Uma curiosidade, vocês falam de que cidade? Eu estou falando de Campinas. Ah, ok. Então você não está muito distante de mim, que estou em São Paulo, capital. Não sei se aí está ventando, mas também deu muita instabilidade por aí. Não está ventando, não. Eu sou de Ribeirão Pires, ali ABC. É que hoje eu estou em Campinas, mas não está ventando, não. Aqui está parado. E a Sílvia Airosa quer fazer alguma colocação? Porque eu vou dar continuidade, então. Pode continuar, eu sou de São Paulo, então somos vizinhas. Ah, então tá bom.
Então, gente, a gente teve uma situação agora recente, muito riquíssima, muito interessante, que é essa voltinha que o pessoal da Artemis 2 fez no espaço, né? Eu não sei o quanto que vocês conseguiram acompanhar, mas eu acompanhei, assim, em tudo que eu pude, e é interessante que, claro, eu vou trazer para cá agora um ponto de inflexão, uma provocação, porque essa viagem não serve, não se destina a isso, não prova ideias espirituais, mas ela muda o nosso enquadramento. Eu tenho certeza que as pessoas começaram a pensar um pouco, quando viram aquelas imagens, até em termos de energia, energia que nos une, que mantém o universo nesse funcionamento. Também foi muito mostrado a parte, claro, de energia gravitacional, enfim, mas serviu muito para reforçar alguns aspectos científicos, né? Que a vida, ela existe num sistema aberto, recebendo o tempo todo esse fluxo contínuo de energia. Eles que estavam lá conseguiam ter uma dimensão muito maior dessa energia, né? O que para nós a gente acompanha aqui, certo, de que tudo ocorreu como foi mostrado, mas tem até a questão da volta deles, a entrada deles no orbe terrestre, como aquilo tem uma energia fenomenal, né? Então, esse fluxo de energia, ele tem uma origem, em última instância, em fontes cósmicas, né? A gente não pode mais desconsiderar isso, principalmente o Sol, e até me recordo de uma frase, porque essa foi a primeira tripulação que levou uma mulher a bordo, né? E ela disse o seguinte numa entrevista: vocês todos, né? Nós somos tripulantes de uma grande massa cósmica energética, de uma grande bola de energia, né? Então, tudo que a gente chama de energia vital, e está falando aqui sobre isso, uma organização muito local dessa energia universal. Ana, você com a MTC, que transita muito por isso, desde a época do Imperador Amarelo, que é o livro guia para a medicina tradicional chinesa, onde isso impacta a gente? É isto tudo, é o conceito de todo, ok? Os chineses, Ricardo, baseiam a sua filosofia na integração do homem como parte do meio. Ou seja, nós não existimos separados da Lua, separados de outros planetas, não existimos separados da natureza à nossa volta. E, portanto, independentemente da influência clara ou subtil que ela faça em nós não existimos separados dela, de forma que também interagimos com ela. Interagimos de forma direta ou podemos interagir também de forma indireta. E hoje a física quântica vem também pegar neste pressuposto de que nós nos ligamos a todo o infinito e uma palavra é capaz de ecoar por esse infinito fora. Portanto, os chineses faziam isto nesse tal conceito de energia que tudo liga. De tal forma que eles espelharam em si, no indivíduo, a organização da natureza que eles tinham à volta deles, não é? E sistematizaram o funcionamento e as características de órgãos e vistas através de elementos da natureza, que funcionavam assim lá fora. E a ordem era perfeita porque a natureza é perfeita dentro das suas nuances, ok? Então, ela também se desequilibra, mas tende a retomar o equilíbrio, exatamente o que o nosso organismo faz. Então, eles arranjaram um paralelismo entre o funcionamento e as características de cada órgão individualmente, seja em termos de funções físicas, seja em termos de características sutis, que tem um comportamento no nosso organismo exatamente como aquele elemento tem na própria natureza. E, portanto, o que os chineses dizem é que a influência da natureza, seja ela direta ou indiretamente, nomeadamente cósmica, como estavas a falar, e a astrologia atesta isto, é capaz de, através dessa energia, ou de um outro tipo de energia, estamos a falar de, como é que se diz? De materialidades diferentes da própria energia, não é? Porque ela não é toda da mesma sutileza, ok? Consegue ter influência no comportamento humano, eventualmente no comportamento da Terra. E vejamos o comportamento da Terra também. Ela própria alterou o seu eixo, ok? E a partir dessa altura nós sentimos a energia muito mais célere, muito mais rápida, e portanto isto coincidiu depois também com a manifestação do Covid, e hoje
olhamos à nossa volta, não vemos a causa, mas quem está mais ligado a este tipo de matérias consegue encontrar o fio de conexão. Exato, e eu tenho certeza que vocês devem ter percebido já um movimento que é muito comum as pessoas relatarem, ou em conversas pessoais, assim, sociais, né, que estão muito cansadas, estão sempre muito cansadas, não é? Isso parece que é uma conversa recorrente. No meio profissional também, é uma conversa, assim, que a cada semana tudo bem quando a pessoa vai ao consultório de nutrição, de medicina integrativa, de acupuntura, a expectativa e a tendência é que ela saia de lá melhor. Mas parece que aquilo não se sustenta, aquilo não se mantém de tal forma que na próxima semana ela esteja com muita vontade, ou ele esteja com muita vontade de retornar, para dar uma nova carguinha e se manter estável. Normalmente a pessoa chega a outra semana ou outro mês num estado tão ruim quanto o da primeira vez, muitas vezes, porque aquilo não se mantém, a pessoa não consegue manter aquilo. Então, o que a gente pode observar nisso? É quanto que nós impactamos um ao outro nessa energia, né? Então, a Terra, como um sistema energético delicado, frágil, muito frágil, e a gente está vendo muito isso, né? Esses dias eu estava lendo um artigo bem relevante, eu agora me esqueci o autor para poder dividir isso com vocês, mas ele falava que a gente não está tendo a real noção do impacto climático sobre as nossas emoções e as nossas crenças sociais, a nossa esperança, a gente não está tendo essa dimensão ainda, mas em breve teremos, né? Até porque, enfim, vai ter disputa pela água, uma série de coisas. Mas voltando aqui, a gente tem que perceber o seguinte, que esse micro e esse macro nos impacta muito, né? A Ana falou de um marco divisório aí, que foi a Covid, foi um marco divisório porque foi a primeira pandemia mundial global, e aí gerou uma ressonância dessa energia vital com a falta dela e o impacto emocional das pessoas, né, que talvez reverbere até hoje. Mas, assim, você realmente não ganha essa energia do nada, você participa de um fluxo contínuo universal. Ana, eu Então, acho que faço enquanto isto, nós aqui em Portugal, se calhar, e vocês também em algumas zonas do Brasil, aqui no norte de Portugal nós temos um inverno bastante rigoroso, e um inverno com muito pouco sol. Então é uma altura de eleição para a pessoa se apresentar mais deprimida e efetivamente com um estado de cansaço bem alicerçado. E por mais que a gente faça, nós não conseguimos substituir a luz solar, que traz vitalidade, portanto. Mas isto é notório, e eu noto no pulso da pessoa, eu noto na expressão da pessoa, nós conseguimos detectar isso. Quando entra a primavera, os primeiros sinais de primavera, com dias ensolarados, não precisa de mudar mais nada, não precisa de mudar a alimentação, não precisa de bebidas energéticas, não precisa de mais nada, apenas isto. O pulso passa a ser profundo, com vitalidade mais encorpada e já se sente superficialmente. Portanto, fazemos ou não fazemos parte dessa natureza? O que é que o sol acrescenta em nós? Exato, exato. Eu acho que também uma coisa muito importante em termos de não escoamento, de não dispersão dessa energia, porque a gente quer mantê-la conosco para essa vitalidade, é quando a gente acorda de manhã, a gente nem saiu da cama ainda, nós passarmos todos os dias a perguntar uma simples questão, uma simples frase: o que é fundamental e importante para o dia de hoje? Porque dessa forma, porque nós vamos lidar no decorrer do dia com um derrubador dessa energia, que é o estresse nocivo. Não estou falando do estresse orgânico, o estresse necessário, mas o estresse nocivo. A gente vai lidar com isso, a gente vai lidar com várias questões, desafios emocionais ao longo do dia. Mas, assim, eu começar a perguntar logo cedo o que é importante para mim naquele dia. Eu nem saí da cama ainda, para que eu possa organizar-me dentro da entropia. Quer dizer, considerando que cada um traz consigo um caos interno, para que essa pergunta me traga uma resposta naquele momento que é só minha, porque só eu sei, o que vai ser importante para mim naquele dia. Né? Importantíssimo.
e diferenciar um bocadinho aquilo que é urgente do que é importante. E do que aquilo que nem é urgente nem é importante, apenas parece. Às vezes, no amontoado de trabalho, nós confundimos todos esses parâmetros. E primeiro temos que fazer o que é urgente, sim, e em seguida o que é importante. Só depois o resto. Não é? Porque às vezes somos atropelados pelo chefe, pelo colega, ajuda aqui, faz mais isto, e esquecemos o foco da coisa. E, portanto, estressamos porque nos permitimos estressar. E isto é a base da nossa organização interna. Devemos levar não só para a nossa vida pessoal, como também para a vida profissional. E há pontos em que elas se misturam. Mas, de uma forma geral, a grande fonte de stress é o trabalho, e nem sempre no trabalho estamos organizados porque não estamos conscientes. Apenas estamos no modo responsivo e acabamos por ser reativos e não pensamos nas reações, ou seja, estamos automáticos também no trabalho. Exato. É uma coisa muito interessante quando a gente pensa também nessa questão energética, é que os estudos mais recentes mesmo, mais assim, a ciência já está mostrando essa tendência. O que a gente pensava que era muito mental e emocional, na verdade é muito físico, até por causa de uma coerência que é um canal de comunicação coração-cérebro, coerência cardíaca, não é? Então, assim, nós devemos voltar um pouco esse olhar para o físico, para que a gente possa não escoar tão rapidamente essa energia vital, a gente tem que silenciar os ruídos do físico. O que exatamente significa isso? Estamos num ponto de sedentarismo muito maior, né? Se a gente pensar em atividades cotidianas bem simples, como subir escada, sendo transferido para um elevador, ou controle remoto, etc., as mais cotidianas, né? A gente começou a gerar ruídos, incômodos no nosso organismo físico por causa justamente do sedentarismo. Então, o olhar hoje está muito sobre o físico, o corpo físico, a estrutura física, né? Eu gerar mais movimentação, eu gerar mais, pode ser tudo, né? Que a gente já ouve falar, dança, caminhada, qualquer coisa, que eu possa, na hora em que eu vou filtrar essas emoções, eu tenha condição de parar um pouco, porque se na hora que eu parar vai doer as costas, vai doer a lombar, vai doer o joelho, simplesmente pelo fato de que eu estou parada. Então, esse olhar, reduzir justamente o ruído do corpo físico, né? É muito importante o movimento para que haja equilíbrio. No entanto, também é importante haver uma consciência do físico, daquilo que não é físico. E isso é que nós normalmente não percebemos, não é? Limitamos-nos a apreciar a dor como um fenómeno aparentemente e meramente fisiológico, quando nem sempre percebemos que por trás dessa dor, dessa limitação, há causas que não são físicas, que são mais sutis, portanto mais energéticas, a ponto depois de se manifestar na fisiologia. Os chineses veem isto de forma inseparável, não é? Portanto, a energia física conecta com a energia sutil, elas não existem separadamente. E, portanto, e no nosso corpo é exatamente assim. Ocidentalmente, nós percebemos que as coisas funcionam exatamente dessa forma. Basta perceber, por exemplo, na kinesiologia, como é que um teste físico que habilita uma resposta a um pensamento é capaz de traduzir o efeito que esse pensamento tem na pessoa, de equilíbrio, de desequilíbrio. É a energia, através do sistema nervoso, que faz essa conexão. Me ocorreu o seguinte aqui, pensando na nutrição, Silvia, é que essa questão de oscilação em termos de compulsão, né, que sempre há uma interpretação com relação a isso, sobre alterações emocionais. Então, um dia um indivíduo está mais equilibrado, então ele tende a seguir orientações de uma maneira muito natural, ali, muito fluida e sem grandes dificuldades. E ora, no dia seguinte, ou até no mesmo dia, ele entra ou ela entra numa compulsão. Como você pensa isso, Silvia? Eu estou meio atrapalhada aqui com esses botões. Bom, na nutrição, eu acho que aí são coisas diferentes. Como eu tinha comentado antes, essa questão do equilíbrio e sair do equilíbrio e ir para uma compulsão
não é necessariamente só ir para a compulsão. É uma desordem emocional que pode caminhar para compulsão, para bulimia, para anorexia, né? Para vários outros problemas, né? E esses problemas estão ligados ao alimento, ao ato de comer. Então, assim, ninguém tem compulsão por alface, correto? Eu nunca vi ainda. É um caso Então, assim, completamente... eu vejo as pessoas assim, eu como um pote de sorvete na madrugada, um pote de Nutella, né? Então, quando acontece isso, eu acho que tem um desequilíbrio fisiológico e um desequilíbrio psíquico, que estão desregulados, fora de lugar. A pessoa come por questões emocionais, não por uma questão de nutrição, para a manutenção da vida dela, para o cérebro funcionar, para o coração continuar batendo, ter lá a glicose, proteína, né? Enfim, os nutrientes e micronutrientes. Ela lança mão de um desvio. Eu vou fazer aqui um gancho na colocação da Silvia, Ana, e aí vou pedir para você já alinhavar esse gancho que eu vou fazer com relação à perturbação dos órgãos na MTC, né, na medicina tradicional chinesa, porque a Silvia falou a respeito de questões fisiológicas e de questões emocionais que geram essa alteração. Então, falando isso no movimento mundial, né, que tem acontecido muito, né, as doenças metabólicas, essas variações, né, aí a gente pode pegar vários caminhos, ultraprocessados, a gente pode pegar o caminho das doenças crônicas não transmissíveis, da qual o diabetes também faz parte e é metabólica, e aí o sujeito, por alterações metabólicas, procura mais açúcar, ainda que não possa consumi-lo, mas eu vou puxar para a parte social e emocional, né? Onde cada emoção ela será um padrão de vazamento dessa energia vital. E hoje, a emoção que mais faz vazar, escoar essa energia vital é o ódio social. Então, essa revolta, né? Aí a gente tem muitas variáveis sociais que são temas transversais que impactam em nós, como uma distribuição totalmente desigual de fortunas, por exemplo. Mas eu não entendi qual é a relação disso. A revolta. Então, isso fixamente no passado, no que você não fez, no que você deixou de fazer, quantas recaídas você teve, se a gente pensar na nutrição, por exemplo, as oportunidades que você não teve, né? Então, essa energia da revolta e do ódio, ela faz com que essa vitalidade, ela fique presa, né? Isso tudo fica preso no looping. Então, a raiva faz esse disco ficar rodando no looping e não fica disponível para uma ação construtiva. Um parênteses aqui é que eu posso usar a raiva e a ira para uma ação construtiva. Um outro ponto, Ana, para você falar dos órgãos que são acometidos, é o medo. Então, essa distribuição não igualitária, essas guerras, a revolta, tudo isso faz com que você ative o campo do medo e ele reduz a percepção, porque você só vai priorizar a sobrevivência imediata. E bloqueia, então, a exploração de uma criatividade, de uma energia que possa ser redirecionada. Logo, você não vai fazer essa captação de energia vital, essa absorção de prana, como você poderia. Então, vamos lá ver. Em termos da medicina tradicional chinesa, é exemplo daquilo que eu estava a falar há bocadinho. Nós vivemos e caracterizamos o corpo de acordo exatamente com os elementos da natureza. Esses elementos do nosso organismo correspondem à ação de órgãos e de vísceras e à sua funcionalidade energética, sutil ou mais física, e, portanto, engloba em si tudo o que é emoção, tudo o que é característica mental e tudo o que é fisiologia associada. Então, quando eu falo de fígado, eu não falo do fígado
propriamente só do órgão. Eu falo de um conjunto de situações. Falo do fígado-órgão, falo do acoplado vesículo-biliar, falo do canal energético do fígado, falo na sua responsabilidade de armazenamento e purificação do sangue, falo na sua capacidade de gerir as emoções, falo em tudo o que estavas a falar há bocadinho, das emoções de raiva e de frustração que lhe são inerentes e que têm, quando desequilibradas, têm a capacidade de estancar a energia, que é também é contrária a uma das suas responsabilidades. Então, sempre que entra em desordem este órgão em desequilíbrio, a parte mais sutil será aquela que vai ser inicialmente mais manifestada. Então, a sua responsabilidade de ajudar a fluir suavemente a energia, de dar apoio a outros órgãos no metabolismo, da respiração, da digestão, tudo isso vai ficar confinado. É como se ficasse estancado mediante algumas emoções, nomeadamente que falaste da frustração, da raiva, do ódio. São coisas que são muito castradoras à energia, ok? E confinam essa energia num determinado ponto, impedindo a respiração profunda e suave, impedindo o apetite, inclusive, ou então a digestão, tornando-a mais lenta, tornando o processo de absorção também mais difícil, etc. Quanto ao fígado, quanto ao rim, desculpa, o medo, muito, muito confinador de energia, também ele é aglutinador dessa energia, sendo que o rim, na perspectiva da medicina chinesa, também está associado à bexiga, tem um órgão próprio, tem emoções que lhe são características, nomeadamente o medo, o pânico, etc. Tem outras características fisiológicas que para agora não vale a pena citar, mas ele tem uma relação muito próxima com o fígado. Nós dizemos na medicina chinesa que o rim é mãe do fígado, ou seja, ele tem essa capacidade de nutrir. Se o fígado estiver em desordem, o que vai acontecer é que ele desgasta a energia do fígado, ele desgasta a energia da mãe. E, portanto, vamos obter um enfraquecimento dessa força de vontade, dessa garra que é característica também do rim. Paralelamente a isto, existe um outro núcleo, que é o baço pâncreas, juntamente com o estômago, que são os diretos responsáveis pela energia e cujas emoções muitas vezes dão aquilo que a Sílvia há bocadinho estava a falar, desse tal desequilíbrio emocional que gera um apetite ou uma compulsão para comer, sobretudo, coisas doces, que é o sabor correspondente ao elemento terra, de que faz parte o baço pâncreas e o estômago. Portanto, preocupação, ansiedade, carência, dizem respeito a este elemento e, portanto, podem gerar compulsão para esse tipo de comportamento. E na medicina integrativa, como um todo, né, nas mais diversas áreas da saúde integrativa, a gente considera que as emoções elas são orgânicas e o sentimento é uma expansão dessa emoção, porque ele passa a ficar albergado por muito tempo no organismo físico, no organismo mental, na parte emocional, enfim. Mas nós falamos muito em redirecionar essa energia das emoções. Então, ainda que você sinta a raiva, e ela é orgânica, ela é natural, não é? Ela é inerente ao indivíduo, a pergunta que a gente pode fazer é o que eu posso, ou o que exatamente precisa ser feito aqui com essa raiva que eu sinto. E aí você pode definir uma ação concreta e executá-la. Então, não seria ruim, sempre negativa. Você pode reconhecê-la e direcioná-la para construir algo. Por exemplo, eu vou dar uma situação aqui muito prática. Tem pintores ou escultores que vão criar em cima da raiva. Então, é você conseguir fazer esse refinamento, esse direcionamento dessa emoção como uma forma até como o tema que a gente trouxe é esse, né? De economizar essa energia vital, de poupar essa energia vital, né? De mantê-la no seu organismo. Não é isso, Ana? E uma das coisas práticas que vocês podem encontrar facilmente, pelo menos aqui em Portugal é muito comum, é pegar nessa energia como força motriz para um desempenho físico, por exemplo, nomeadamente a corrida.
é um valor acrescido. Há pessoas viciadas em corrida por causa disto. Porque o fígado não tem capacidade de digerir e de gerir estas emoções, então isso é combustível para gerar capacidade de correr. E as pessoas não podem largar, porque se largam a corrida, imediatamente vêm manifestações de fígado. Exatamente. Começam a ficar descompensadas até nessa. É porque Exatamente. a gente usa o termo, eu preciso colocar para fora, não é isso? Eu É isso, preciso é isso. manifestar, porque é muita energia. Até eu não sei se vocês lidam com ouvem muito essa frase. Aliás, eu, por vezes, já disse essa frase várias vezes. Eu preciso canalizar essa energia para algo, porque às vezes ela está é tão forte, né? Que você precisa criar, precisa fazer algo, você precisa direcionar, porque até quando ela se manifesta de maneira muito potente no seu corpo, você sente esse impacto, não é? Ainda que seja algo muito positivo, mas é forte, e você precisa colocar na corrida, colocar algo, não é isso? É isso mesmo. Dar a expressão e, sobretudo, não chegar ao ponto em que isso precise de ser forçado. Porque as coisas têm um crescendo, ok? E se dermos expressão lentamente, à medida que essas emoções vão tendo lugar, a questão vai-se diluindo, essa energia vai-se diluindo, não se vai aglomerando. O problema é quando, se calhar, por problemas de comunicação, por proteção às vezes até dos outros, vamos engolindo essas emoções, vamos retendo até elas ganharem vida. E chega a um ponto às vezes explosivo. Portanto, precisam de ser expressas. Nessa altura é muito mal ser expressa de forma verbal, não é? Porque estamos em ponto de roçado, como nós dizemos, mas precisa de ter um veículo capaz de tirar esse excesso, de aliviar esse excesso para que o corpo continue a funcionar dentro de alguma normalidade. Ana, começando a costurar aqui já alguns pontos para o final, né, da nossa atividade, do nosso encontro de hoje, enquanto a sua conexão tinha caído aí em Portugal, eu tinha comentado aqui com a Silvia, na área dela, a respeito dos suplementos, né, os suplementos que as pessoas tomam ou buscam para dar um booster, aumentar justamente aquela sensação de falta de energia, né? Então, é importante a gente acessar esse lugar de entendimento que, quando essa energia vital ela está enfraquecida, até o ganho com o suplemento ele é limitado. Seria mais ou menos como você tentar andar com um carro possante, mas com o pé no freio. Então, é por isso que muitas vezes você pensa até numa suplementação super conhecida como um zinco quelato, ou alguma coisa parecida, ou um modulador, um adaptógeno, e você percebe que tinha uma expectativa, mas que teve uma resposta diferente em pessoas até aparentemente, as pessoas são diferentes, lógico, mas até aparentemente com questões parecidas, mas aquilo agiu de forma muito positiva numa pessoa e de forma muito retardatária e, às vezes, quase inexpressiva em uma outra pessoa. Então, assim, não tem como você melhorar um bolo muito ruim com uma cobertura de chocolate, muitas vezes, né? Aparentemente parece, mas não é. Quando vamos a provar, temos a certeza disso. Exatamente, isso que estás a dizer, a medicina chinesa também atesta com muita facilidade. Repara, uma das nossas precauções, por exemplo, ao fazermos acupuntura, é perceber o estado energético da pessoa. O estado energético vai fazer ditar o uso ou não, por exemplo, de agulhas. Porque a agulha pode ser extremamente estressante para a energia de um paciente que esteja bastante fraco. Portanto, levar em conta que estados aparentemente iguais não designam pessoas iguais. E nós temos que avaliar individualmente cada pessoa que vem ter connosco para os nossos serviços, procura dos nossos serviços. Porquê? Porque o indivíduo tem características peculiares. Algumas delas já vêm geneticamente, outras ocorrem de acordo com a sua própria
existência, a sua própria vivência, a forma como aquela pessoa está no mundo. Outra, por hábitos que efetivamente podem ser transversais a várias pessoas. Mas sem vermos esta realidade num todo, nós não conseguimos abordar com segurança, por um lado, nem com eficácia, por outro. Exato, exato. Bom, a gente está chegando no finalzinho, eu quero abrir aqui, vamos abrir, Ana, para algum comentário. A Fátima entrou há A pouco. Fátima chegou agora, é minha amiga de cá, a Fátima chegou agora, portanto não ouviu quase nada. Colocar a Fátima numa situação difícil, né? Silvia, você quer fazer algum comentário, alguma colocação a respeito? Não, obrigada. Gostei muito da discussão e da contribuição. Tem bastante coisa para ficar pensando. Ponha para quem precisar, Silvia, está bem? Tá ótimo. A Silvia, nos procure depois, se você precisar complementar algo, precisar de algum material, alguma coisa, mas agora a Silvia vai ficar ativando aí, Ana, o baço pâncreas dela. Olha que a preocupação pode gerar impulso alimentar, e depois lá vai como é que você falou há bocadinho? O gelado, não é? O boião do gelado durante a noite, não é? Mas essa é a ideia, viu, Silvia? O desse programa é uma série de lives que a gente está produzindo na Rede Naturopatas do Brasil, justamente com esse objetivo de gerar pontos, né, de inflexão, brainstorm, fazer realmente que a tal da palavra gasta, mindset, possa rodar numa outra direção ou velocidade, a gente possa pensar a respeito de tudo isso e não pensar só para o outro, mas nos colocarmos neste lugar, né? Porque a gente sempre fala aqui que nós somos clientes, nós somos pacientes, né? Podemos ser profissionais da saúde, mas, aliás, esse é um ponto importante, hein, Ana? Quanto menos a gente se colocar, né, nesse lugar de paciente de um outro profissional, menos a gente tem progressão profissional, né? Sobre tudo isso, quer dizer, termos consciência de qual é o nosso papel, nós não somos todos iguais, temos approaches também diferentes em relação às matérias, e, portanto, não sermos autistas, por um lado, mas também não perdermos a nossa identidade e pormos essa identidade no nosso trabalho. Todos nós temos pacientes certos, são aqueles que são capazes de despertar em nós aquilo que ele precisa. Portanto, nós estamos ao serviço. E é isso. Muito bom, então. A gente agradece e espera ter vocês aqui em outras de nossas lives, de nossas atividades. O desse programa finaliza por aqui e a gente agradece pela participação e presença nesse sábado aí. Um beijo para todos vocês. Obrigada a todos. Obrigada. Parabéns pela iniciativa. Muito legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Até breve. Até breve.